Vamos fazer a leitura da palavra no livro de João, capítulo de número 8, 1 a seguir, diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso fazia eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, a qual retrata a história de uma mulher chamada a mulher adúltera, aquela mulher que foi apanhada no seu ato de adultério. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, para começar esta mensagem nesta noite, é que esta mulher, ela é chamada de a mulher adúltera. Esta mulher, a Bíblia, ela não lhe traz o seu nome, a Bíblia não lhe traz a sua profissão, aquilo que ela fazia, louvado seja o nome do Senhor, mas a Bíblia traz para nós o entendimento de que essa mulher era adúltera, ou seja, o seu nome muito pouco foi importado pelos seus acusadores que trouxeram até a Cristo. A sua profissão muito pouco foi importado por aquelas pessoas que a trouxeram até a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, o que chama a atenção é que nós estamos falando aqui de um contexto do Antigo Testamento, antes da graça de Cristo, antes de Cristo morrer pela minha e pela tua vida, antes de Jesus vir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para nos ensinar nesta terra acerca do amor. A lei de Moisés dizia que a mulher adúltera, ela tinha que ser apedrejada, louvado seja o nome do Senhor. Mas não só a mulher adúltera, mas aquele que havia adulterado com ela, também que tinha que ser trazido para ser julgado diante da congregação, diante do povo, e eram apedrejados, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui nesse caso, louvado seja o nome do Senhor, é que nós temos aqui apenas a mulher adúltera, mas nós não temos aqui aquele homem que estava adulterando com esta mulher, louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que esse detalhe não está escrito na palavra de Deus. Então eu quero conjecturar, eu quero levar para uma linha de raciocínio. Talvez aquele homem fosse um próprio dos escribas, dos fariseus. Talvez aquele homem fosse um homem importante no meio daquela sociedade. E eles resolveram absorver aquele homem. Pode ser que ele tenha corrido, louvado seja o nome do Senhor, quando foi apanhado em adultério. Mas nós também podemos levantar esta linha de raciocínio, louvado seja o nome do Senhor, que talvez fosse alguém importante e que tivesse sido absorvido por aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque o desejo real de levar aquela mulher até Jesus
não era simplesmente o desejo de fazer justiça, mas havia um desejo oculto no coração dos escribas e fariseus de tentar desmascarar Jesus, de tentar envergonhar Jesus, de tentar pegar Jesus na própria palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles trazem ali para Jesus, aleluia, um caso difícil de resolver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A lei mosaica, a lei de Moisés dizia: apedreja, mata, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele estava diante do amor, estava diante da graça, e eles queriam pegar Jesus contrariando a lei, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que quem traz aquela mulher para ser apedrejada, aleluia, eram os escribas e fariseus, eram os religiosos da época. Sabe por quê? Porque quem perseguia Jesus eram os religiosos, quem queria matar Jesus eram os religiosos, porque para eles Jesus era uma ameaça, para eles Jesus era uma ameaça. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, eles estavam tentando pegar Jesus, tentando acabar com o ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada nem ninguém toca no escolhido de Deus, nada nem ninguém pode mudar os propósitos de Deus. Podem até se levantarem contra a tua vida, contra o teu ministério, pode até tentarem te envergonhar, mas se Deus te escolheu, aleluia, vai em paz, continua a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele se responsabiliza por aqueles a quem ele escolhe. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, nesse ponto da mensagem, é a sabedoria de Jesus. Quando ele chega com essa situação, essa mulher apanhada em adultério, louvado seja o nome do Senhor. E ele chega para tentar, aleluia, enquadrar Jesus dentro da própria palavra de Deus. Mas Jesus, com toda a sabedoria, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós podemos imaginar Jesus escrevendo uma nova história na vida daquela mulher, Jesus escrevendo uma nova história na minha vida, Jesus escrevendo uma nova história na tua vida, Jesus escrevendo uma nova história na vida de todos aqueles que se faziam presente naquela ocasião. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ensinando, Jesus estava a serviço do Pai, Jesus estava fazendo a obra de Deus, mas o inimigo, ele não descansa, ele não dá sossego. O inimigo é astuto, ele tenta envergonhar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus, com toda a sua sabedoria, se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra, escrevendo um novo futuro, uma nova história. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é o Deus que tem continuidade para a tua história. A tua história está sendo escrevida. Não importa a situação que você está vivendo, não importa, louvado seja o nome do Senhor, o momento que você está passando, Jesus tem vida, tem salvação para a tua vida. E eles insistiram na pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Eles insistiram na fala. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele tinha que julgar aquela causa. Jesus se levantando, ele diz: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é grande esta revelação para mim e para a tua vida. Como é grande esta revelação para os nossos dias. Como é grande este ensinamento. Eles tentaram atrapalhar o ensinamento de Jesus,
Mas Jesus, ele continua ensinando diante de uma situação quase que insolúvel para o homem. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que eles começaram a sair um por um, a começar pelo mais velho e a terminar pelo mais moço. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus olha para o lado, não havia mais ninguém. E aí Jesus pergunta para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? E Jesus, aleluia, por meio da revelação desta palavra, aonde estão os teus acusadores? Eles encontraram com a sabedoria, encontraram com o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, e ela diz assim: não tem ninguém. Jesus diz: eles não te acusaram. Eu também não te acuso. Vai em paz e não peque mais. Deixa eu te dizer uma coisa: não olhe para os acusadores, não. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, o teu advogado de defesa, que está à direita de Deus, intercedendo pela minha e pela tua vida. Meus irmãos, e o que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada, ela diz assim: ai daqueles por quem vier os escândalos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos que pensar, nós temos que refletir antes de trazer a condenação, antes de trazer o engano, antes de trazer a acusação, a mentira. Nós precisamos, aleluia, orar, nós precisamos vigiar. Sabe por quê? Porque o escândalo, ele não vem só pela vida daquele que pratica o pecado. O escândalo vem por a vida daqueles que divulgam o pecado, ou que às vezes divulgam um pecado que nem sequer aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não me chamou para ser acusador. Jesus não te chamou para ser acusador. Jesus não te chamou para ser escriba nem fariseu. Mas Ele nos chamou como seu imitador. E é por isso que Paulo diz: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. A minha atitude tem que ser como a atitude de Cristo. É a Cristo que nós estamos seguindo, é a Jesus que nós estamos imitando. Não deixa, aleluia, que o escândalo se espalhe por meio da tua vida. Não deixa, aleluia, que o desejo de vingança, aleluia, espalhe por meio da tua vida, porque não é isso que Jesus nos ensina. Aquela mulher, ela havia sido pega em flagrante. Aquela mulher tinha que ser apedrejada. A vida daquela mulher estava acabada. Aquela mulher estava humilhada, de cabeça baixa. Porque aquela mulher, se ela era adúltera, ela tinha um esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez no meio daquele povo existissem familiares do seu esposo. A sua vergonha estava sendo exposta. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O intuito era envergonhar aquela mulher, o intuito era envergonhar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é fiel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E pela leitura da palavra de Deus nós vamos entender que aqueles que vieram como acusadores, aqueles que vieram para apedrejar, que já estavam com a pedra na mão para matar aquela mulher, tiveram que jogarem as suas pedras no chão, tiveram que baixar as suas cabeças e tiveram que bater em retirada. Porque eram pecadores. Não havia ali nenhum que não fosse pecador. Deixa eu te dizer uma coisa: você é pecador. Você não tem direito de sair apontando, você não tem direito de sair julgando, não tem direito de sair proclamando a mentira, não tem direito, aleluia, de levar essa mulher
os pecadores para o tribunal. O nosso papel é de imitador de Cristo, é de misericórdia, é de graça. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, meus irmãos, é uma coisa que eu sempre falo: 1000 acertos. Talvez aquela mulher tivesse acertado 1000 vezes, talvez aquela mulher, eu estou conjecturando, a palavra não diz isso, talvez aquela mulher fosse até uma mulher caridosa, talvez fosse uma boa mulher na sua sociedade, no seu convívio, talvez fosse uma boa amiga, uma boa mãe, entre aspas. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo tem limite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nada do que essa mulher fez de bom apareceu aqui. O que apareceu foi o seu adultério. Ela não tinha como se defender, porque ela tinha sido pegada em flagrante. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ela tenha acertado 1000 vezes. Talvez fosse uma mulher de caridade, uma mulher de amor, uma mulher amiga. Mas um erro foi suficiente para mancharem a sua reputação. Um erro foi o suficiente para os religiosos daquela época dizer: matem, apedrejem, acabem com a vida desta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento da mensagem, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a atenção, aleluia, para uma coisa muito importante. Eu queria, aleluia, fazer um comparativo com a igreja de hoje, os fariseus com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de hoje está igual aos religiosos da época que Jesus veio à terra. A igreja de hoje é muita acusação, aleluia, é pouco amor, é pouca caridade, é pouca graça. Ao invés de imitar Jesus, estão imitando escribas e fariseus. A igreja de hoje está fazendo arminha com a mão, dizendo que bandido bom é bandido morto. A igreja de hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está chamando o povo de ladrão dentro das igrejas. Eu não estou defendendo o lado político, não. Quem errou que pague, que acerte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo que o papel da igreja não é de acusador. O papel da igreja é de graça. O papel da igreja é de misericórdia. O papel da igreja é de amor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Talvez se fosse nos dias de hoje, sabe o que muitos crentes faziam? Não dá para generalizar, dizer que são todas as igrejas, que são todos os crentes, não. Mas talvez se fosse nos dias de hoje, alguns crentes já puxavam logo o celular, já puxavam logo uma live ao vivo. Olá, acabamos de pegar essa mulher em adultério aqui, vamos levar, vai ser apredejada. Estou ficando sem internet, mas daqui a pouco nós voltamos com mais informação. Vamos matar, vamos apedrejar. Mata, apedreja. Há muitos cristãos agindo desta maneira. Mata, apedreja. Mata, apedreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Há muitos que se dizem cristãos e colocam na internet: vamos, aleluia, massacrar, vamos chatear, aleluia, vamos humilhar. Porque está preocupado, aleluia, em acusar apenas. Está preocupado, aleluia, em apedrejar. Mas não olhou para o seu pecado, não olhou para a sua falha, não olhou para a sua fraqueza. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te trouxe até aqui nessa mensagem para te humilhar, não. Ele te trouxe aqui porque Ele sabe, aleluia, onde você errou, porque Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você tenha um conserto, que você peça perdão a Deus. Eu creio que aqueles acusadores, eles tinham que pedir perdão para aquela mulher adúltera. Aqueles acusadores, aleluia,
apesar de terem saído dali envergonhados, eles tinham que pedir perdão para aquela mulher adúltera. Ele dizia assim: me perdoa, eu falei de coisas que não sabia, né? Eles tinham que pedir perdão para Jesus. Jesus, me perdoa, eu não sabia o que estava fazendo, o que estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é esse o Evangelho de Cristo. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não te chamou para ser acusador. Jesus não te chamou como advogado de acusação, não. Deixa eu te dizer uma coisa: nós já temos um acusador. O Satanás é o acusador, o demônio é o acusador. Aleluia, é ele quem acusa a minha e a tua vida. E todo aquele que se levanta como acusador está a serviço do Satanás, está servindo ao Satanás. Todo aquele que se levanta para espalhar escândalo, para trazer escândalo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não está servindo a Deus, está permitindo que o escândalo venha por meio de você. Quando eu fico sabendo, aleluia, que alguém pecou, que alguém caiu, ao invés de sair divulgando, eu prefiro orar. Ao invés de sair divulgando, eu prefiro, aleluia, pedir a graça, pedir a misericórdia de Deus. Primeiro pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pela minha fraqueza. Pedir para Deus dar graça a Ele, para Deus dar graça à família. Louvado seja o nome do Senhor com a qual Ele pecou. Porque esse é o papel, aleluia, de um homem e de uma mulher de Deus. Você não é o Satanás, você não serve o Satanás, você não é advogado de acusação, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos chamou para sermos seus imitadores. Tem gente que está dando até vergonha para o inimigo, porque já tomaram o posto do Satanás. Satanás perdeu, aleluia, o seu cargo. Tem muitos crentes na igreja, aleluia, que o inimigo está perdendo, é feio. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está com a trave no olho, mas consegue enxergar o algueiro no olho do vizinho, e mete o pau, e desce a lasca, e desce a lenha, mas nada de conserto, nada de arrependimento, aleluia, nada de se voltar para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: os fariseus, quando eles pegavam alguém em pecado, eles faziam questão de exaltar, de humilhar, para se passar de santo. Escancarar o pecado do teu irmão não te torna mais santo, não. Escancarar o pecado do teu irmão te torna ainda mais pecador. É a atitude de homens e mulheres covardes. Quer escancarar o pecado do outro, aleluia, para se passar de santo, para se passar de boazinha, de bonzinho. Deixa eu te dizer uma coisa: que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É isso que Jesus nos ensina, é isso que eu aprendo com meu mestre. Jesus não é advogado de acusação, não. Jesus, ele é advogado de defesa. Eu costumo dizer que se Jesus viesse hoje, ele ia criticar muitos pastores, ia criticar muitos líderes de ministério, louvado seja o nome do Senhor, ia acolher, aleluia, os pecadores. Ele não ia estar do meu lado, não. Ele ia, aleluia, me corrigir. Mas ele ia visitar o mais vil pecador. Hoje em dia, louvado seja o nome do Senhor, é assim: pecou, desliga do ministério, esse não serve. Pecou, não deixa tomar santa ceia, não, desliga do ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu ouvi cada coisa bárbara nesse período eleitoral. O povo chamando o povo de ladrão dentro da igreja, fazendo arminha dentro da igreja, dizendo que estão defendendo Cristo. Que evangelho é esse? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que evangelho é esse? E eu não falei antes das eleições, porque igreja não é lugar de política. Jesus não é cabo eleitoral de ninguém. Aleluia, eu sou completamente contra a política dentro das igrejas. Sou completamente contra a política dentro das igrejas, embora eu seja político.
Mas eu jamais vou usar o púlpito para falar, aleluia, de política, tentar tirar benefício próprio. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para amar o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, aquele que matou, que roubou, sim, se arrepende, vem para a igreja, vira pastor, vai pregar o evangelho. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é de ex-prostituta, ex-ladrão, aleluia, ex-traficantes. É esse o evangelho de Cristo. Ex-perseguidores, ex-assassinos, são esses que Jesus escolhe para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Que venha haver em nós, aleluia, menos acusação, mais amor. Que venha haver em nós menos acusação, mais graça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção para uma pergunta. Quem tem sido você dentro da obra do Senhor? Você está como Jesus, como um advogado de defesa? Você está como Jesus, com um olhar de amor, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia? Você está como Jesus, aleluia, que disse para a mulher: vai, não peque mais? Ou você está como inimigo, apedreja? Está como os fariseus, apedreja, mata, não serve mais, desliga, manda para fora, não deixa mais tomar a santa ceia? Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Quem tem esse direito de se examinar é o homem. A Bíblia não dá direito, aleluia, de ninguém tirar a ceia de ninguém só porque vota num partido diferente do seu. Minha gente, misericórdia, que evangelho é esse? Condenar uma pessoa por causa de um voto, condenar uma pessoa por causa de uma decisão política. Não há base bíblica para defender nem um lado nem o outro. Ambos estão errados, completamente errados. Se for, aleluia, para escolher, aleluia, com base bíblica, não vote em ninguém. É essa base que nós temos, porque todos os lados estão errados. Eu não estou aqui defendendo o lado, não. Eu estou dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que bandido bom é arrependido, bandido bom é convertido pregando a palavra. É isso que eu estou dizendo. Quem é você? Você é um fariseu? Você é um escriba? Você é um acusador? Ou você está na defesa? Louvado seja o nome do Senhor. Quem é você? Louvado seja o nome do Senhor. A quem você está imitando? Você está imitando o advogado de acusação? Está imitando o advogado de defesa? Quem que você está imitando? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. E que Deus venha nos ajudar a tirar a trave do nosso olho, para que nós possamos enxergarmos a sua algueira no olho do vizinho. Porque existe muita gente com trave no olho, querendo tirar uma algueira do olho do vizinho. Existe muita gente com uma trave no olho, querendo tirar uma algueira do olho do vizinho. Existe muita gente com uma multidão de pecado, mas se acha santo, se acha perfeito, como os escribas, como os fariseus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: acusadores caiam por terra em nome de Jesus. Aleluia. E aquele bom samaritano, aquele que oferece o ombro, aquele que ajuda, aquele que libera perdão, aquele que tem graça, que tem misericórdia, que imita Jesus, que Jesus possa levantar e exaltar cada vez mais, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.